Meu amado, minha amada, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Olha, nós estamos dando sequência ao terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. É isso mesmo, nós estamos estudando o título da lição, é o terceiro trimestre para adultos. O título da lição, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Tema e subtítulo, Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Olha, queridão, queridona, nós já estamos aí chegando na sexta lição. O comentarista é o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas Batista é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus da Missão no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Essa sexta lição, ela será ministrada no dia 6 de agosto de 2023. 6 de agosto de 2023. E eu quero agradecer você que chegou aí nesse canal, que é inscrito, que tem comentado, compartilhado. Você que está chegando também aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus em Cristo continue os abençoando em nome de Jesus. A sexta lição, a desconstrução da masculinidade bíblica. Olha só, é um tema que é muito importante para nós tratarmos, e vamos tratar aí na escola dominical, onde as famílias se reúnem aos domingos de manhã para aprender a palavra de Deus. A escola dominical é a maior faculdade bíblica do mundo. Ali é uma faculdade que não tem diploma, mas traz um riquíssimo conhecimento de cada trimestre em assuntos diferentes dentro do contexto da palavra de Deus. Vamos aí à desconstrução da masculinidade bíblica. O texto áureo está em Gênesis, no capítulo 2, e no seu versículo 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gênesis 2, 15. Meu amado, minha amada, a verdade prática diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Os objetivos desta lição, ela tem 3 objetivos para nós alcançarmos. O primeiro objetivo é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que as suas características passam pela provisão e proteção da família. O segundo ponto dessa lição é destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. O terceiro e último ponto da lição vai enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Vamos aí para a introdução. Vamos para a introdução. Pastor Douglas Batista, ele coloca isso assim na introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem é desconstruído. Nessa lição, aprenderemos o mandato divino
Para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo da masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. A palavra-chave desta lição, masculinidade. O primeiro ponto da lição, meu amado, minha amada, diz assim: a masculinidade bíblica. Isso aqui é muito importante, porque são assuntos que estão aí trilhando, são experiências que muitas famílias, mesmo famílias de cristãos, eu conheço algumas famílias que estão passando aí por esse processo dentro do seu lar. E é muito bom não só trazer a teoria, como também trazer aí alguns conselhos para alguém que está passando por esse processo dentro do seu lar, um servo de Deus, uma serva de Deus, possa aí, dentro, usando o contexto da palavra de Deus, possa sobreviver aí nessa tempestade. Vamos aí, meus amados, a masculinidade bíblica. Quando indagaram a Jesus sobre o casamento, lá em Mateus, no capítulo 19, no versículos 4 ao 6, o Raboni da Galileia, o Senhor Jesus, ele respondeu a partir do capítulo 2 de Gênesis. De forma semelhante, é importante entendermos que quando Paulo estava discutindo o papel das mulheres em relação aos homens, ao seu filho na fé de Timóteo, lá em 1 Timóteo 2, versículos 11 ao 14, o apóstolo Paulo ele encontrou as suas respostas também no capítulo 2 do livro de Gênesis. O Novo Testamento, meu amado e minha amada, vê as questões de gêneros, de relacionamento entre homens e mulheres, respondida nos capítulos iniciais da Bíblia. O ensino básico sobre a criação em Gênesis capítulo 1 e o registro do tratamento específico de Deus em relação ao primeiro homem e à primeira mulher em Gênesis capítulo 2, é aí que devemos procurar o ensinamento mais básico da Bíblia sobre a masculinidade. O primeiro tópico do primeiro ponto fala da criação divina do ser humano. Deus, ele é o criador de todas as coisas no céu, na terra e no mar. Aleluia, glória a Deus. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 1, versículo 27. Aleluia, glória a Deus. Homem e mulher é mulher. E cada um tem o seu papel distinto. É importante nós observarmos que há coisas que só o homem pode fazer e há coisas que só a mulher pode fazer. O homem e a mulher têm diferentes cromossômicas. O homem e a mulher têm diferentes hormônios, têm diferenças hormonais. Sim, meu amado, o homem e a mulher têm diferenças cromossômicas. O homem e a mulher têm diferenças hormonais. O homem e a mulher têm diferenças na maturidade sexual. O homem e a mulher têm diferenças no processo de informações. O homem e a mulher têm diferenças no desempenho em atividades físicas. O homem e a mulher têm diferenças na quantidade de gordura. O homem e a mulher têm diferenças nas vozes. Essa diferenciação visa ao cumprimento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um.
Desse modo, meu amado, minha amada, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, a sua própria imagem e semelhança. Aleluia, glória a Deus. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. O segundo tópico do primeiro ponto fala das características da masculinidade. É importante nós observarmos que as Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Em Gênesis 2,15, nós aprendemos como o homem deveria cumprir o seu chamado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O cultivar e o guardar. Cultivar e guardar aqui está como da masculinidade bíblica. O mandato da Escritura para os homens. Cultivar, meu amado, meu querido, cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. Envolve nutrir, cultivar, cuidar, construir, orientar, governar. Isso é cultivar. Guardar é proteger e sustentar o processo já alcançado. Envolve defender, proteger, vigiar, cuidar e manter. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica, meu amado e minha amada, que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como provê-lhes uma vida digna, lá em Efésios 5, versículo 28 ao 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo inferioriza e desonra a mulher. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade, lá em 1 Epístola de Pedro 3,7. O terceiro tópico desse primeiro ponto fala da liderança masculina. É um ponto importantíssimo para os dias modernos, para os dias atuais, é a liderança masculina. Quando um homem é casado com uma mulher cristã, é determinação divina conduzir essa vida espiritual com absoluta responsabilidade. Cabe a ele e ao homem o papel similar ao do sacerdote da antiga aliança. Isto é, conduzir o povo a Deus, isto é, conduzir a sua família a Deus. O marido conduz o lar para o compromisso com Deus. Cabe ao marido levar a família ao culto. Cabe ao homem conduzir os filhos à escola bíblica dominical. Cabe ao homem forjar uma rotina de culto doméstico, onde deve haver oração, leitura da Bíblia, cânticos e meditação nas coisas do Senhor. Cabe ao marido ser exemplo de vida consagrada. Ele não manda orar, ele ora, aleluia. Ele não manda ler a Bíblia, ele lê, ele estuda a Bíblia. Ele não manda fazer o culto doméstico, ele o faz. Ele não manda usar linguagem sadia, ele só a usa. Ele não manda ser crente, ele é um crente de fato e de verdade. Ele cumpre o texto bíblico que diz ser exemplo dos fiéis.
Oricamassúria. Aleluia. Ele é um exemplo de pai, de marido, de orientador, de cristão, de trabalhador. Ele conduz a família a Cristo. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. É importante aqui nós destacarmos que o movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Meu Deus! Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, Efésios 5:29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Nesse sentido, meu amado, minha amada, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito para com a sua família. Vamos aqui para a sinopse do primeiro ponto. Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Vamos aí, meus amados e queridos irmãos, para o segundo ponto desta lição, a erosão da masculinidade. O primeiro tópico do segundo ponto vai falar da apologia à homossexualidade. É importante nós destacarmos aqui nesse ponto, nesse tópico, a palavra inglesa homossexual é derivada de duas palavras, a palavra grega homo, que significa mesmo, e a palavra latina sexus, que significa sexo. Homossexual, portanto, significa atividade do mesmo sexo. Homem com homem ou mulher com mulher. Isso aí é o significado do homossexual. Na linguagem contemporânea, os homossexuais masculinos são frequentemente chamados de gays e as homossexuais femininas são chamadas de lésbicas. A palavra homossexual é de origem relativamente moderna, tendo sido cunhada pela primeira vez por volta de 1890. As traduções inglesas da Bíblia, naturalmente, não usam esse termo moderno. As Escrituras, meu amado e minha amada, entretanto, estão familiarizadas com a atividade do mesmo sexo e em cada ocasião que é referida a ela e condena esse procedimento do homossexualismo. Então, as Escrituras, entretanto, ela condena. E onde que nós encontramos essa condenação? Em Levítico 18:22, Levítico 20, versículo 13, 1 Coríntios 6, versículo 9, 1 Timóteo 1, 10 e 11, Apocalipse 22, 15, Gálatas 5, 19, 21, Deuteronômio 23, 18, Apocalipse 21, 8 e muitos outros textos aí que condenam. Então, todas as pessoas são amadas por Deus. E devemos amar todas também. Não há nada que façamos para sermos mais amados ou menos amados. Deus é amor e o seu amor pelo ser humano é incondicional. Agora, é bom destacarmos aqui, a prática homossexual é contrária à vida. Imagine, meu amado e minha amada, uma população totalmente homossexual. A vida estaria extinta. Como que o homem com homem vai reproduzir? Como que a mulher com mulher vai reproduzir? Então Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e disse: multiplicai, crescei e enchei a terra. Glória a Deus. Agora, em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito
ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. A pessoa nasce neutro, não nasce homem nem mulher, ele nasce neutro e depois ele vai descobrir o que ele é. Então essa concepção aí, essa ideologia, ela invalida a criação divina da raça humana como um ser binário, masculino e feminino, lá de Gênesis 1:27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo. Olha só que loucura, que pensamento maligno. Assim, meu amado, não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Então, o homem, independente das suas genitálias, e a mulher também, segundo essa ideologia, ele é neutro e depois é que vai descobrir o que é. Então, como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso discorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. O segundo tópico do segundo ponto fala da responsabilidade negligenciada. Uma inversão de valores característica nossa era pós-moderna. E a situação desagradável da masculinidade moderna se torna mais apavorante pelo fato de que muitos homens não têm a capacidade de desenvolver uma percepção de um mundo consciente. Isso é muito perigoso. Para o crente, meu amado e minha amada, isto é duplamente trágico, pois nosso discipulado cristão tem de ser demonstrado no desenvolvimento de uma mente cristã. Então, é isso que nós temos que ter muito cuidado. Meus amados, e aí, no meio de... Eu conheço famílias de pessoas piedosas, pessoas que estão servindo a Deus de fato, de verdade, e que têm filhos que são homossexuais, têm filhas que são lésbicas. E como que um servo de Deus, uma serva de Deus, que está passando por esse momento dentro do seu lar, qual a forma correta de agir? É orando por essas vidas, é amando, é ensinando o caminho da verdade, é trazendo a palavra de Deus para o coração, para a mente, para a alma, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O Senhor liberta, o Senhor transforma, arecomachúria, e nós cremos no poder da oração e no poder da palavra de Deus. Você que está passando por esse processo, ore a Deus e pregue a palavra do Senhor. E dê exemplo de um verdadeiro e de uma verdadeira servo, serva de Deus. Eu conheço um servo de Deus, diácono, a mulher era até missionária, pregava, com filhos, e hoje ela está vivendo com outra mulher. Abandonou o esposo, os filhos, e está vivendo com outra mulher. E isso acontece em muitos lugares. E estava dentro da igreja, conhecia a palavra, pregava a palavra. Mas entrou no evangelho, o evangelho não entrou nessa pessoa. Porque quando a pessoa é de fato, de verdade, um servo, uma serva de Deus, é fiel até a morte e recebe a coroa da vida. Meus amados, vamos aí para o terceiro tópico do segundo ponto, crise de liderança. Isso aqui é terrível. Conforme definida na Bíblia, a masculinidade é uma realidade funcional demonstrada no cumprimento por parte do homem de responsabilidade e liderança. Ser um homem implica tomar decisões. Uma das tarefas mais fundamentais da liderança é decidir. O estado de indecisão de muitos homens
contemporâneos é a evidência de uma masculinidade atrofiada. Um verdadeiro homem sabe como tomar uma decisão e viver com as suas consequências. Embora isso signifique que mais tarde ele terá de reconhecer que aprendeu por tomar uma decisão errada e por fazer a correção apropriada, sim, meu amado, ele tem que ter o poder da decisão. Então a crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. E uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Isso que acontece. Meus amados, as sínopes aqui, nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade, homens líderes, homens de punhos, homens de decisões. A sínopse aqui do segundo ponto diz: a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, à negligência das responsabilidades masculinas e à crise da liderança. Vamos aí finalizar essa lição no terceiro e último ponto da lição. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade, modelo de generosidade. Olha só que coisa tremenda. Muitos homens na Bíblia, meu amado e minha amada, ficaram conhecidos por serem grandes guerreiros, profetas ou reis. Mas Boaz foi diferente dos demais. Ele ficou conhecido por sua vida normal, mas uma vida exemplar, uma vida discreta, também por ser extraordinária. Boaz era um fazendeiro abastado que morava em uma pequena vila chamada Belém. Ele não era guerreiro nem político influente, mas ele era respeitado na sua terra. Por quê? Por que ele era respeitado? Porque ele era temente a Deus. Na época de Boaz não havia reis sobre Israel, e cada pessoa fazia o que queria. O pecado e a maldade naquela época eram generalizados, mas Boaz escolheu servir a Deus. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposa de Noemi. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita chamada Ruth, uma mulher de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, os irmãos conhecem a história, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar sua sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, alimentou e ordenou que ela fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Lá em Deuteronômio 25, 5 a 6, e Ruth 4, versículo 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Aí o segundo tópico do terceiro ponto fala de um modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz esteve ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aqueles que comprassem deveriam casar-se com Ruth. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e casar-se com a moabita. Olha que coisa tremenda, lá em
Rute 4, versículos 6, 9 e 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Rute por mulher, Boaz tornou-se provedor e protetor daquela família. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o nosso Raboni da Galileia, o nosso Senhor Jesus. Então Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai, líder exemplar de uma família. Vamos finalizar aí. A síntese do terceiro ponto diz: Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. Conclusão, meu amado, vamos concluir. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerente ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício, firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. E hoje, meu amado, em muitas igrejas, eu já vi, meu amado, vi em muitas igrejas, pessoas com trejeitos, só Deus para ter misericórdia. Então vamos orar, vamos amar e vamos pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e que Deus tenha misericórdia dessas almas, e que essas almas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e entregue-se a sua vida para Jesus e assuma o seu papel, o que é homem seja homem, e o que é mulher seja mulher. Deus abençoe e até a próxima lição.